Amém. Queridos, nós vamos começar uma nova série hoje, do qual nós vamos, nessas próximas semanas, compartilhar sobre espiritualidade superficial. Nós vamos falar um pouco sobre o quanto essa espiritualidade superficial, e nós vamos fazer uma analogia, de alguma forma, vamos fazer uma metáfora sobre a ponta do iceberg. Uma espiritualidade superficial, ela pode nos colocar em uma vida abundante, porque nós descobrimos, então nós nos movemos, ou uma espiritualidade superficial pode nos manter uma vida toda de aparências e só naquilo que a gente demonstra superficialmente. Essa jornada pode ser uma jornada de desconforto, de confronto, mas é um diagnóstico da nossa própria vida, de quem realmente nós somos. E eu tenho descoberto que diagnósticos, eles produzem mudanças para quem realmente abraça esse diagnóstico. Quando você vai no médico e o médico não consegue dar nenhum diagnóstico sem fazer alguns exames. E para você fazer alguns exames, você precisa tirar o seu sangue, ir num laboratório. Então, a partir daquilo, ele começa a construir uma nova direção, seja de medicamentos ou de alimentação, mudança de vida e algumas posturas que nós tomamos ou não diante daquele diagnóstico. Eu fui no médico e apresentei algumas queixas que eu estava sentindo e ele então me fez alguns exames. E esses exames demonstraram que eu precisava fazer algumas reposições, que eu precisava cuidar um pouquinho mais da minha alimentação. E ele disse, olha, você é muito jovem, eu já gostei do médico por isso. E ele disse, você precisa fazer essas mudanças, porque se você não fizer essas mudanças, você vai sofrer muito lá na frente, e daí a gente pode precisar ter intervenções muito pesadas. Então eu tive que cuidar, tomar alguns remédios para colesterol, cuidar de algumas coisas e precisar fazer uma mudança na minha alimentação. Mas e quando eu fui no nutricionista, o nutricionista fez um diagnóstico, fazendo uma pesagem, e ele falou, pastor, você tem mais gordura do que músculo. E eu já sabia disso, mas eu não queria acreditar nisso. E ele disse, não é para você ficar forte. E o meu nutricionista é aqui da minha igreja, ele é do meu GC. Eu achei que ele ia aliviar para mim, mas ele disse, não, se você não cuidar, isso tudo vai comprometer o que o médico disse sobre colesterol. Então uma coisa estava ligada na outra. Irmãos, e depois que a idade vai chegando, você vai percebendo que as coisas não são como antes. Algumas dores começam a aparecer, algumas coisas começam a ficar mais evidentes, e se você não cuida, daqui a pouco você é um jovem senhor com uma postura de um idoso acabado, decadente. Porque você fez um diagnóstico e você percebeu que algumas mudanças precisavam ser feitas. Nós temos o hábito, na maioria das vezes, quando recebemos pastores de fora, de jantar depois das reuniões do último culto. Então, algumas reuniões terminam 9 horas, 9h30, e a gente então vai jantar. Nós temos o hábito de, com honra, receber os pastores em uma sala que nós temos aqui embaixo, e a gente sempre prepara boas comidas, e para que eles possam ter uma boa experiência aqui na nossa igreja. Mas a maioria dos pastores que têm vindo nos visitar, eles dizem, eu não como depois do culto. Alguns deles porque aprenderam antes do sofrimento. Outros, depois de um diagnóstico, tiveram que entrar em uma rigorosa dieta, depois de anos de atitudes erradas, que às vezes o preço não vem imediatamente. Existe uma expressão que diz, ou você paga agora ou você paga depois. Mas na verdade, uma hora você vai ter que pagar. Da mesma forma, como é difícil você ter alguns confrontos como esses.
Mas também é verdade que é difícil você sentar num relacionamento de casado e ter que ter conversas para ter um diagnóstico do seu casamento. E você descobre que tem algumas questões que são duras de ouvir. E quando você vai fazer uma análise de um casamento, você percebe que, se não forem feitas mudanças, isso pode se tornar um lugar para o divórcio se estabelecer. Da mesma forma, é muito duro ter que ter conversas com filhos, onde você tem um diagnóstico de quem você é. E aquilo ou gera em nós uma mudança de atitude ou um posicionamento de intolerância, que a gente destrói relacionamentos para o futuro. É difícil você parar numa vida tão agitada e fazer um diagnóstico diante de Deus da sua vida espiritual. Aonde você, rapidamente, num culto de domingo, você está aqui, você começa a cantar, você sente uma presença que vem do alto, você sente Deus tocar o teu coração, mas isso daqui é apenas uma visita ao médico. Para que você possa ter uma dimensão de como está a tua vida espiritual, é necessário exames mais profundos. É necessário uma avaliação um pouquinho mais profunda, para entender em que áreas você está enfraquecido, você precisa de reposição, você precisa de fortalecimento, você precisa de uma avaliação, e às vezes isso é duro, pesado. E eu percebo que muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós precisamos sempre fazer essas paradas estratégicas para entender como está a nossa espiritualidade. Porque nós temos uma tendência de ter uma espiritualidade superficial. Para o Instagram ver, para as pessoas perceberem o quanto nós temos uma vida que aparentemente para os outros é uma vida de devocional, uma vida de espiritual que parece demonstrar o quanto nós estamos conectados com Deus e com uma igreja. E às vezes nós usamos até uma linguagem, às vezes nós usamos até alguns clichês evangélicos. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, e está amarrado, e nós usamos algumas questões. Outros beiram a uma espiritualidade superficial, tentando demonstrar que agradar a Deus tem a ver com o estereótipo. Então, a espiritualidade que precisa de roupas, cabelo comprido, regras, é uma espiritualidade que muitas vezes, e não sempre, muitas vezes, está mostrando uma coisa externa e o interno não é aquilo. Queridos, hoje quando eu estava orando pela manhã, eu sinto que o Espírito Santo está nos conduzindo a uma mudança, como eu tenho dito aqui, mas nós vamos estar preparados para essa mudança espiritualmente. E uma análise vai requerer mudança. Exames profundos vai requerer mudanças. Durante essa canção, tudo que eu tenho é teu, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Isso faz com que a gente perceba realmente o quanto, se nós entregarmos para Deus, todas as coisas entram em ordem na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês já viram um iceberg. Não sei quantos de vocês já viram presencialmente um iceberg. Quantos viram já presencialmente? Não aqueles do National Geographic que você vê na televisão e você... Eu estava pesquisando essa semana sobre os icebergs que a NASA tem como ciência pesquisado, e alguns deles têm mais de 11 mil quilômetros de tamanho,
Os icebergs, alguns deles que se deslocam, deixam nações inteiras preocupadas. Um comandante de um navio se preocupa, dependendo das áreas que ele vai navegar, se ali não tem um iceberg, porque um iceberg ele é perigoso. Um iceberg ele é perigoso por quê? Quantos de vocês já viram um iceberg pessoalmente? Nem eu, só um. Só alguém ali, ó. Nem eu. Mas uma coisa eu sei. O iceberg, ele tem uma ponta que é 10% apenas do que ele é. 10%. 90% de quem ele realmente é está submerso. Então você imagina se esses icebergs de 11 mil quilômetros, 10% e 90% está abaixo, e quando eles se deslocam, eles preocupam nações inteiras. E nós também sabemos que o iceberg ele tem um tempo, ele derrete. Os menores derretem mais rápido. Os maiores levam anos para serem derretidos, mas eles derretem. Eles podem causar muitos estragos. Durante os anos aonde aquilo que se viu e aquilo que é escondido leva tempo para derreter, causam muitos estragos. E é por isso que uma espiritualidade superficial, que muitas vezes esconde coisas que estão apenas 10% aparecendo, quando não se é vulnerável, quando não se tem coragem de ser vulnerável diante no casamento, ou na família, ou nos relacionamentos, quando não se tem coragem de ser vulnerável para mudar a saúde, quando não se tem coragem para ser vulnerável para mudar a fé, para mudar a espiritualidade, no processo, pessoas com espiritualidade assim podem ser um estrago, podem causar danos, podem causar destruição. E daí você percebe que algumas pessoas lá no futuro dizem, mas como pode? Parecia tão espiritual, parecia uma pessoa temente a Deus, parecia. E de repente aquilo que se foi ver por debaixo das estruturas, como disse Jesus aos fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês têm uma lápide bonita, vocês estão bem vistos diante das pessoas, mas por dentro, seus ossos são podres. Confronto para nos trazer a vida, confronto para gerar em nós uma mudança. A palavra de Deus diz que Deus nunca disciplina com raiva, Deus nunca nos disciplina com a motivação de destruição. Toda vez que Deus nos disciplina é por amor, é para nos trazer para mais perto. Irmãos, eu sinto que essa série que nós vamos entrar é Deus confrontando, tendo conversas íntimas conosco, porque Ele quer nos levar ao lugar que Ele planejou para a gente viver. Ele quer nos levar a uma vida abundante, Ele quer nos levar a uma vida real. É por isso que nós temos colocado em nosso coração nessa casa. Nós queremos ser vulneráveis. Nós não queremos ser uma igreja, uma comunidade, nós não queremos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos fakes. Nós não queremos que apenas 10% apareça e estamos escondendo 90%. Nós temos um lugar seguro para compartilhar nossas vulnerabilidades, que são os nossos GCs, nossos grupos de crescimento. Nós temos lugares seguros para poder rasgar o nosso coração.
poder expor a nossa vida, poder caminhar junto, poder ouvir das pessoas. Você ouve coisas desse altar que muitas vezes eu tiro a minha roupa diante de vocês para dizer a vocês: ei gente, eu estou na mesma jornada que vocês. Eu estou enfrentando os mesmos desafios que vocês. Eu estou enfrentando as mesmas batalhas que vocês. E é nesse ambiente, é nesse lugar onde nós, sendo vulneráveis, e na verdade, irmãos, esconder os 90% de quem realmente nós somos e aparecer apenas aquilo que nós não somos, é covardia. Coragem é ser vulnerável. Coragem é você se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda-me e me conheces. Veja o que há em mim, se há um caminho mau dentro de mim. Senhor, esquadrinha meu coração. Senhor, olha para dentro de mim, me ajuda. O apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero, esse eu faço. Senhor, me ajuda. Porque se a tua graça não me bastar, se a tua graça, Senhor, não estiver comigo, eu nada sou. A vida não espera de você uma pessoa perfeita. Na verdade, tudo o que Deus, o que a pessoa que você mais ama, e tudo que uma sociedade precisa, é de pessoas reais. Reais. Gente de verdade. Gente que não tem medo de mostrar quem ela é. Na verdade, irmãos, tem pessoas que parecem ter uma vida inalcançável, acima de todo padrão. Não se engane, não é porque eu posto que eu oro todos os dias e posto a Bíblia e coloco uma coisa, que eu não tenho as minhas lutas de estar no lugar de oração. Que tem muitas vezes que eu estou ali por obrigação, que eu estou ali não querendo estar ali. Não se engane, eu tenho muitas batalhas, como todo homem tem batalhas. Eu tenho muitas guerras que eu preciso vencer no meu temperamento para ser um marido melhor. Eu tenho muitas batalhas por conta da minha história de vida para não ser um pai intolerante, exigente, para não ser um pastor chato, ao invés de um pai compreensivo dentro de casa. Porque eu sou pastor para a igreja, para os meus filhos eu sou pai. As minhas batalhas e as minhas lutas podem ser diferentes das suas, mas tudo que eu quero ser é uma pessoa real. E o que nós vamos caminhar nesse mês de agosto é para sermos pessoas reais, que tenham coragem de manquejar. E você vai entender isso nesse mês de agosto. Porque se na série passada nós falamos sobre Davi, nessa série nós vamos falar sobre um homem chamado Jacó. Um homem que viveu muito tempo numa espiritualidade superficial. E quando ele tem um encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda. Você percebe ele tendo falhas depois, mas tudo muda. Sabe, irmãos, a coragem de ser verdadeiro nos custa muito, mas nos custa agora. Não vai nos custar para sempre. Abra sua Bíblia
em Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Eu quero levar vocês nesse tempo a uma jornada através da vida de Jacó. Um homem cujo nome, trapaceiro, ainda no original, agarrador. Um homem que já tinha no seu próprio nome um estigma. Ele trapaceava. E Jacó viveu uma vida toda até ter um encontro com Deus dessa forma. Manipulativo, enganador, sempre envolvido em problemas e sempre escondendo os seus problemas. As pessoas viam uma coisa, mas na verdade ele era outra. Ele não era o tipo de pessoa que a gente escolheria como amigo se o conhecesse bem. Porque na intimidade Jacó revelava suas verdadeiras intenções. Jacó era imperfeito. Jacó era um homem que tinha uma história de família, e nós vamos aprender um pouquinho sobre a família dele nessas próximas semanas. Jacó, ele vinha de uma família totalmente disfuncional. Jacó tinha que decidir para onde e como ele iria viver. E parece que Jacó sempre vivia lidando com algum tipo de problema. Aquelas orações escondidas que você faz, dizendo: Senhor, por favor, me ajuda com essa fraqueza. Eu me assusto com pessoas que não têm fraqueza. Eu me assusto com pessoas que não têm debilidades. Eu me preocupo com pessoas que estão bem o tempo todo. Eu fico até admirado como alguém chegou a um nível de perfeição antes da vida eterna. A vida de Jacó, ela nos ensina sobre uma espiritualidade superficial e o quanto isso pode ser transicionada através de um encontro profundo com Deus. Gênesis 32, 22 a 32. Eu vou começar pelo final da história. Não se engane, aqui é um homem quebrado. O que você vai ler aqui é a história de um homem marcado por dores. Um homem que Deus precisou tratar. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens
e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, ele estava mancando. Diga comigo, mancando. Diga mais uma vez, mancando. Por causa do quadril. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Ao olhar para essa história, depois de uma jornada de Jacó sendo quebrado por Deus, irmãos, eu tenho entendido uma coisa numa espiritualidade que busca mostrar mais quem realmente nós somos do que aquilo que fica submerso. Que para a gente ir para esse lugar, Deus precisa nos quebrantar. Preste atenção nisso. O quebrantamento, muitas vezes, é a única forma de Deus tirar a nossa essência. De Deus trazer aquilo que é a utilidade que nós fomos gerados para sermos. Não estava aqui na minha anotação, mas eu tenho aqui o Augusto e a Mari, a Mari foi uma discípula por anos aqui da nossa igreja. Eu tenho uma linda pregação que eu conto a história deles. Eu contei quase em todo o Brasil que eu fui pregar, os lugares fui pregar a história do Augusto e da Mari. E o Augusto é um italiano, a Mari é uma discípula aqui da casa por anos, e nós fomos visitar a casa deles em uma estação na Itália, e nós chegamos lá e eles nos levaram a uma experiência pelas colinas, aonde o pai do Augusto colhe azeitonas. E aquela azeitona, só aquele fruto, daquele jeito, sem o processo que chega na tua mesa, ela é uma coisa que você coloca, ela amarra a tua boca, ela não tem uma propriedade. Parece que tem muito a ver conosco. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam: que utilidade tem isso? Mas o que tem de maior valor é o que Deus tira de nós. E eles me levaram então, quase na esquina da casa deles, em um lugar que prensava as azeitonas. Eu poderia até ter trazido os vídeos que eu fiz lá. Prensava a azeitona com uma roda de pedra. E com todo um processo que não era industrial. Mas tudo aquilo que saía da azeitona, até aquela última coisa mais aparentemente sem nobreza, tudo da azeitona era utilizado, mas ela precisava ser esmagada, tudo que ela podia. E o azeite que é tirado daquilo, não é o que está no Brasil. Irmãos, é um azeite que até agora eu tenho memória daquele azeite. Fica a dica. A Mari trouxe um azeite daquele para mim. E ela trouxe uma lata de azeite desse tamanho que a Naine esconde no fundo do armário. É um azeite verde. Mas para aquilo sair, que deixa memórias, não estrago como iceberg, Deus precisa quebrantar, como faz a azeitona. Eu descobri que não tem como ter espiritualidade sem quebrantamento. Eu descobri que não tem como ter vida real sem esmagamento. Eu descobri que não tem como a gente seguir para uma nova história sem uma parada em Jaboque.
Jacó, ele nunca podia imaginar que ao sair de um caos que ele estava, e todas as escolhas que ele tinha feito antes tinham levado ele a esse momento. E ele está tentando voltar, ele está tentando retornar, como muitos de nós fazemos. Muitos de nós, depois de uma vida cansada, depois de muita quebradeira, depois de muito estresse, depois de muito movimento, a gente tenta voltar. E muitas vezes nessa volta é que Deus nos quebranta, é que Deus nos esmaga, é que Deus começa a tirar o melhor de nós e nós não entendemos. Irmãos, uma espiritualidade profunda precisa de quebrantamento. Através de encontros com Deus. Nem toda dor é um quebrantamento de Deus. Algumas dores é um processo de colheita por erros. Outras dores é um processo de Deus trabalhando nos nossos erros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jacó chega naquele lugar, e nós vamos voltar a essa experiência nas próximas semanas. Ele luta com Deus a noite toda, mas Deus quebra a articulação dele. Deus rompe a articulação dele. E a partir daquele momento, Deus não apenas deixa uma marca no coração, Deus muda o nome de Jacó. Se o nome dele significava enganador, agora nesse encontro com Deus, o nome dele começa a se chamar vencedor. Uma azeitona na árvore é apenas um fruto amargo. Depois de quebrada, ela deixa memórias. Uma pessoa, antes de ter um processo de Deus na sua vida, ela é um iceberg pronto a destruir ou derreter e não ter nada. Ou ela se torna profunda e ela marca aonde ela está. Jacó até então tinha só um caminho de destruição, mas naquele encontro, Deus marca Jacó, muda o seu nome, mas deixa uma marca visível. E se você vai ler a Bíblia, você percebe que ele passa a partir desse momento a manquejar. Quem é aquele que vem lá? Por que ele é daquele jeito? É de nascença? Não. Ele teve uma queda? Não. Mas por que ele anda daquele jeito? E por que ele continua tendo tanto vigor mesmo mancando? Quem é aquele que vem lá, que continua abrindo poços, e continua prosperando, e continua... Eu nunca vi alguém que está mancando chegar no lugar que essa pessoa chegou. Por que ele está desse jeito? Ah, você não sabe. Quando ele estava voltando de uma vida cansada, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus marcou ele. E a marca que Deus deixou nele, a marca do quebrantamento, é para ele mesmo nunca esquecer que agora ele não é a mesma pessoa. Irmãos, alguns quebrantamentos deixam marcas em nós, que representam, simbolizam um encontro com Deus de mudança de superficialidade para coisas verdadeiras. É por isso quando você olha uma pessoa e Deus deixou uma marca nessa pessoa, às vezes foi uma queda, às vezes foi um momento de fracasso, às vezes tem uma história por trás daquilo. O fato é que enquanto nós não formos marcados para ter uma vida que manqueja diante de Deus, que tem uma marca que nós carregamos dizendo, esse foi um encontro com Deus.
Esse é o que eu era antes e o que eu sou depois. E durante toda a nossa história, nós vamos precisar carregar essa marca para nos lembrar que nós precisamos voltar a Peniel, o lugar de encontro face a face, o lugar de encontro onde nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, sonda-me e me conhece. Irmãos, por isso que essa jornada daqui para frente vai ser uma jornada de Deus tocar na nossa articulação e nos marcar para a história que Ele tem para nós. Sejam bem-vindos a essa nova série de mensagens de uma vida espiritual superficial. E nós vamos fazer com que esse iceberg se derreta e o nosso lugar vai ser um lugar de transparência. Não tenha medo do que Deus vai fazer nos próximos dias, porque eu sei que Deus vai mudar a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos. Alguns de vocês estão nesse momento de Jacó. Tudo que eu peço a você é que você comece no diagnóstico. Um diagnóstico sem um posicionamento, ele pode se tornar apenas papel na gaveta que não serve para nada. Um diagnóstico com posicionamento muda o futuro, muda a imagem, muda a história, muda o dia do fim. Deixa Deus fazer um diagnóstico de quem nós somos. Irmãos, eu estou disposto a entrar nessa jornada com vocês. Eu estou disposto a ir para o meu vale de Jaboque. Eu estou disposto a ter mais encontros em Peniel. Eu quero convidar você a vir comigo nessa jornada de Deus nos guiar a ser uma igreja, ou a sermos uma igreja profunda. Esse é o nosso coração diante do Senhor. Talvez você hoje está dizendo: Senhor, tudo que eu preciso é uma parada estratégica. E Deus está parando você estrategicamente para não ter uma espiritualidade superficial. Tenha coragem de ser vulnerável. Pai, eu quero orar nessa manhã e pedir que o Teu Espírito Santo, que é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que conhece cada partícula do nosso sangue, das intenções do coração, dos pensamentos mais profundos, dos desejos mais íntimos, dos pecados ocultos, do coração que precisa ser quebrantado, esmagado, para sair o azeite puro. Doce Espírito Santo, nos conduza a essa jornada de fé. Nosso amigo, companheiro, que nos disciplina por amor, que nos toca por amor. Senhor, nós queremos esse encontro contigo. Nós queremos esse encontro com a Tua presença. Senhor, nos ajuda a nos guiar nesse caminho. Faremos a nossa parte, Senhor. Confiamos em Ti, em tudo que Tu fazes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, não vá embora sem pegar uma lembrancinha nossa ali na recepção. Tenha um bom domingo, Deus abençoe. Vão com Deus, em nome de Jesus.